Convido você a abrir a palavra do Senhor nosso Deus, no texto de João, Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. O reverendo Jonas já iniciou essa série de mensagens há 2 domingos atrás, trazendo uma exposição do primeiro capítulo, e hoje nós iremos iniciar o segundo capítulo do Evangelho de João. Ou melhor falando, o Evangelho de Jesus Cristo relatado pelo nosso irmão João. O Evangelho não é de João, não é de Mateus, não é de Marcos, não é de Lucas. O Evangelho é de Cristo Jesus e foi relatado por esses irmãos. Lerei os versículos ímpares e peço que a igreja leia os versículos pares. Diz assim a palavra do nosso bondoso Deus. E quero aqui só reportar, antes de iniciar a leitura, o nosso tema. Nós vamos meditar no tema transformados pela presença de Cristo. Transformados pela presença de Cristo. Eu gostaria que você já, ao fazermos essa primeira leitura, é um texto que todos conhecem bem, mas eu gostaria que você já trouxesse à tua mente, ao teu coração, essa temática e olhasse essa temática no texto, nesse momento da leitura. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Então ela falou aos servos: fazei tudo o que ele vos disser. Jesus lhe disse: enchei-a de água as talas. E eles a encheram totalmente. Então o mestre-sala, provando a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com esse deu Jesus primeiro a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Pai de amor, te agradecemos pela tua palavra, pelo teu cuidado. Pedimos ao Pai que o Senhor esteja falando em nossos corações através dessa palavra e que teu amor venha encher nossas vidas nesse momento. Deus é o Senhor que fala e por isso assim rogamos que o Senhor venha falar de forma individual essa palavra no coração de cada um de nós. Nos ensina, nos edifica, nos transforma, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Você já foi em um casamento que algo deu errado? Uma vez eu fui fazer um casamento e estava lá num lugar muito bonito, um lugar bem arrumado, era um lugar aberto, e montaram lá, era tipo uma chácara, né? E montaram lá um lugar para o pastor ficar e para os noivos também ficarem. Embaixo, ali, a parte de cima, montaram como se fosse um armado de madeira. Mas, não sei por que carga d'água, não colocaram muitos parafusos nas madeiras que ali estavam. E eu estava lá olhando aquelas madeiras, eu fiquei, rapaz, esse negócio está meio estranho. Não demorou muito tempo, daqui a pouco caiu uma madeira daquela, quase aonde eu ia ficar. Quase aonde eu ia ficar. Olhei para as pessoas que estavam ali em volta e falei assim: rapaz, vamos fazer o seguinte, você pega aqui, eu pego aqui e vamos mover toda essa parte aqui para aquele canto lá. Mas o casamento vai ser aqui. O casamento vai ser aqui, mas imagina só se cai uma tábua dessa em cima da noiva, o que vai ser? Como que vai acontecer? É certo que esses casos
são raros. Mas se você olhar na internet lá, coloca lá, acidentes em casamento, você vai ver cada coisa, você vai ver cada fato que ocorreu, que é triste, que é lamentável. A gente ri, porque não é a gente que estava casando, né? Porque se fosse a gente que estava casando, a gente ia chorar, e muito, e muito, e muito, e muito mesmo, com toda certeza. Imagina a vergonha desse casal que estava casando ao faltar o vinho. Não só do casal, mas da família. Estava lá todo mundo reunido, fazendo uma festa, e o casamento não era apenas de meia hora, não era de 1 hora, apenas de 2 horas, 3 horas, mas era de dias. E ali eles celebravam com vinhos e cantavam, faziam uma cerimônia de quase 1 semana de festa. E acabou-se o vinho. Acabou-se o vinho. A vergonha não era só dos noivos, era da toda a família. Toda uma preparação, todo um planejamento para a festa ocorrer e acontecer tudo muito bem. E tudo muito bem na festa. Mas, aqui, Jesus foi convidado para uma festa e seus discípulos, e o vinho acaba. É exatamente nesse cenário, um cenário simples do cotidiano, que Jesus escolheu realizar o seu primeiro milagre. É no momento do casamento, momento de uma festa, de celebração, e alguns mais tradicionais poderiam falar assim: nossa, o primeiro milagre de Jesus é transformando a água em vinho. Água em vinho. E alguns vão dizer assim: não, pastor, mas não era aquele vinho que embriaga, porque o vinho que era dado na época, ele era diluído e ele não embriagava. Ah, é? Tem certeza? Por que a recomendação bíblica fala assim: não vos embriagueis com vinho, se o vinho não embriaga, mas enchei-vos do Espírito Santo? Que história é essa? Claro que esse vinho embriagava. É óbvio que esse vinho embriagava. Mas Jesus, então, transformou algo pecaminoso. Não, pecaminoso é você encher a cara. Pecaminoso é você beber além, dar escândalo, ficar viciado. Isso é pecaminoso. Jesus, ele vem e ele transforma a água em vinho no seu primeiro milagre ministerial. Para nos ensinar algumas coisas, é verdade, sim. Para mostrar-nos, sim, verdades do Senhor para nossas vidas. Mas nós devemos entender o que o Senhor Jesus fez aqui de fato e de verdade. Ele coloca aí essa transformação da água em vinho, esse primeiro milagre, foi num casamento. O primeiro milagre, talvez, se nós fôssemos fazer um auxílio ao Senhor Jesus Cristo no seu primeiro milagre, nós íamos falar assim: vai lá no templo, Jesus, pela presença dos mestres, e faça o teu primeiro milagre. Mas ele fez onde estavam as pessoas comuns, as pessoas do dia a dia, não onde estavam os mestres, não onde estavam os doutores da lei. Não, ele fez onde estavam as pessoas do dia a dia, num casamento. Por quê? Porque Jesus, ele olha para aqueles que precisam e buscam os necessitados. Jesus, ele não curou, ele não ressuscitou no seu primeiro milagre, mas ele foi lá e transformou a água em vinho para nos ensinar algumas coisas. Então, o primeiro propósito aqui dessa transformação de água em vinho. Aqui o Senhor quer trabalhar a manifestação da sua glória. A manifestação da glória dele, diz isso o versículo 11. Com esses deu Jesus princípio aos seus sinais e manifestou a sua glória. E manifestou a sua glória. Ele fez isso para quê? Para manifestar a sua glória. Ou seja, os sinais não existiam para entreter, não existiam para dar arrepios, não existiam para causar o impacto emocional nas pessoas, mas os sinais existiam para mostrar quem é Jesus e para mostrar que Jesus era o glorioso Filho de Deus. Ele veio para transformar. Mas por que isso? Porque na época também nós temos que entender que existiam muitas pessoas mal intencionadas, que se denominavam o Cristo, o enviado, o Messias. Pessoas que queriam enganar, pessoas que queriam deturpar. Existiam outras pessoas que se deram o nome de Cristo, do ungido de Deus.
E o que então Jesus fazia e o que ele fez? Ele fez os milagres para mostrar que ele realmente era o Cristo, o enviado de Deus, aquele que transformava a água em vinho, aquele que mudava a trajetória da história. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, o glorioso Filho de Deus. Ele transforma, ele muda, ele tira a nossa direção do caminho do inferno e nos coloca no caminho da luz. Jesus inicia o seu primeiro ministério, o seu ministério com um milagre, não com um discurso. Não foi lá na frente e fez uma narrativa e fez um sermão, mas com um ato silencioso de transformação. Jesus vai lá e no ato silencioso dele, ele transforma. Ele pega o que está cego, sem graça, ridicularizado, e faz novo, faz vivo e faz abundante. O vinho novo não faz apenas para animar a festa. Eu já ouvi aqui muitos pregadores, e já falei isso também, que o vinho ele é alegria. Na Bíblia, vinho tem símbolo de alegria. E é fato, é verdade. Mas o principal fato aqui não é que Jesus dá uma alegria maior do que os homens dão. Isso é uma verdade. Mas o principal fato aqui é que Jesus muda aquilo que é simples naquilo que glorifica a Deus, naquilo que exalta o nome do Senhor. Isso ele nos convida a fazermos sempre. Vinde a mim, nasça de novo. Quem vir a mim terá água abundante, não terá mais fome, não terá mais sede. Ele nos convida a ser uma nova criatura, a nos mudar. O principal fato aqui não é que Jesus vai fazer um milagre nas coisas externas, naquilo que eu toco, naquilo que eu como, naquilo que eu bebo. Mas o principal fato aqui é que Jesus tira o rumo da minha história e muda a minha vida para a glória dele e para a exaltação dele. O símbolo aqui é de uma nova criação, é de um novo tempo, de uma nova aliança. E muito singular isso, que hoje pela manhã nós celebramos a Santa Ceia, o símbolo de uma nova aliança aparece no primeiro milagre de Jesus. Aquilo que ele iria mostrar, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Por quê? Porque Jesus nos faz novo. Você tem sido apenas um espectador dos milagres antigos de Jesus? Ou você tem vivido e visto a verdadeira transformação de Jesus no seu dia a dia e na sua vida? Nasci assim, pastor. Nasci assim. Vivi assim até aqui. Tá, mas Jesus entrou na sua vida e Ele está transformando o teu coração diariamente? Ou você está servindo a água velha ainda como se fosse nova? Não, Jesus Ele quer transformar. Jesus quer mudar a nossa história, Ele quer mudar tudo a nossa vida. Há muitos hoje que estão longe de Jesus, frequentando a igreja, em ambientes de festa, mas não convidaram Jesus para entrar na sua vida e para mudar a sua história. Conhecem Jesus, sabem a história de Jesus, sabem a história dos milagres de Jesus, mas apenas um processo de uma religião distante do seu coração e da sua vida. Não, uma religião distante, longe de dar glórias ao nome do Senhor. Nós não devemos caminhar assim. Muitos vivem como se a alegria, o vinho acabou, e vive o seu cotidiano servindo água velha como se fosse água nova. Sem a transformação de Cristo, a água vai continuar sendo água. Cristo precisa estar na nossa história e Ele precisa mudar a nossa vida. Cristo está aqui e a sua presença nos transforma, a sua presença nos muda, a sua presença nos molda. E a pergunta aqui que nós devemos fazer: você tem sido transformado por Cristo? Você tem sido transformado por Cristo? O teu coração é esse coração que é transformado daquela água aquilo que glorifica o nome do Senhor? Ou a sua vida é a mesma de antes e continua sendo a mesma coisa? Não. Quando Cristo está na nossa história, Ele transforma a nossa vida. E aqui vem nosso tema, a transformação pela presença de Cristo. A transformação pela presença de Cristo. Em primeiro lugar, a presença de Jesus é suficiente para transformar
o ordinário no extraordinário. Aquilo que é do normal, do comum, a fazer grandes coisas. Veja o versículo 1 e 2. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Jesus também foi convidado para o casamento. Por que Jesus foi convidado para esse casamento? Você já se perguntou? Por que Jesus foi convidado? Aqui, muitos podem dizer assim, né? Ah, mas isso... Por que sim? Por que sim? Porque ele foi. Ah, tá, mas isso não responde a nossa pergunta. Por que Jesus foi convidado para esse casamento? Outros espirituais, e é fato, porque foi da vontade de Deus. Ok, maravilhoso, muito bem. Cremos nisso também, porque a agenda de Deus para Cristo Jesus já estava pronta, já foi realizada. E naquele dia, naquele momento, era para Jesus estar lá e iniciar seu ministério naquele lugar. Mas, provavelmente, tanto Maria como a família de Maria poderia ser amigos da família dos noivos, ou amigo dos próprios noivos. Isso fica muito claro quando nós vemos o versículo 1, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. E o texto começa falando que Maria já estava lá. Então, Maria, bem provável, era parente ou amigo, ali, amigo da família, conhecido da família. Quando o vinho acaba, também Maria se destaca ao procurar uma solução. E lá, vamos ver, faça o que Jesus falar. Olha, Jesus, acabou o vinho. Maria estava no processo dessa organização. Isso mostra que Maria estava próximo do anfitrião daquela festa. Isso fortalece também quando nós vemos que Caná da Galileia fica próximo, poucos quilômetros de Nazaré, cidade onde Jesus nasceu. Nazaré é próximo de Caná da Galileia e fica pertinho ali, poucos quilômetros, e isso pode ter criado um vínculo com isso. O fato é que Cristo está na festa, e tudo isso gira ao redor dele, não para sabermos quem eram os noivos. No entanto que a Bíblia vai omitir essa informação. Quem eram os padrinhos? A Bíblia não fala também quem eram os padrinhos. Quem foi o celebrante desse casamento? Quem que deu o sermão daquela mensagem nesse casamento? Quem deu a bênção nesse casamento? A Bíblia não fala. Não fala nada disso. Mas sabemos que Cristo estava lá e mudou a direção e a trajetória desse casamento para dar glórias ao Senhor Jesus Cristo. Quem está na tua vida? Ah, minha esposa, meus parentes, eu nasci lá na cidade de Loanda, lá em São Paulo, lá em Santo André, São Caetano, São Bernardo, lá no Nordeste, lá na Bahia. Ok, tudo bem. Mas quem está na tua vida que vai transformar o teu coração, a tua história, a tua trajetória? Do ordinário para o extraordinário. Quem pode? É só Jesus. Jesus pode. Cristo, ele estava nessa festa, ele mudou a trajetória dessa caminhada. Sabemos que Cristo estava lá e mudou tudo para a glória dele mesmo. Colossenses 3:4 fala Cristo que é a nossa vida. Cristo é a nossa vida, é a nossa história. Cristo é esse que manifesta a nossa vida, que nos dá a vida nele. E sem ele não há vida. Cristo deve ser o centro da nossa vida. Nós falamos assim, o cordão de três dobras não se pode romper. É eu, minha esposa e Cristo. É eu, minha esposa e o Senhor está lá. Então, por isso não se pode romper. Sim, não apenas falar, mas devemos viver isso para a glória do Senhor. Nossa confissão de fé fala assim, Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e em verdade, tanto em particular, diariamente, como em família, e mais solenemente nos cultos públicos. Cristo deve ser adorado tanto no particular, quanto na nossa família, no nosso culto familiar, dentro da nossa casa, como no culto público. No culto público deve ser adorado. Não deve ser a pessoa, o homem, o cantor, o músico, o pregador, mas deve ser Cristo adorado tanto no particular,
quanto na família, quanto no culto solene. Cristo está presente com o seu povo no ato cotidiano do seu culto e adoração ao Senhor. Mas a sua presença deve transformar todas a nossa história, toda a nossa história. Ah, mas minha vida é tão comum, é tão ordinária, é tão normal. Mas com Cristo deve ser extraordinário. Por quê? Porque cada louça, cada prato, cada copo que eu lavo, cada prato de comida que eu sirvo, deve ser para glorificar o nome de Cristo Jesus. Cada serviço, cada amanhecer, ao trabalhar amanhã, ao chegar na empresa, no lugar que você trabalha, que defende o teu pão no teu dia a dia, deve ser um lugar para glorificar o nome de Cristo Jesus. Ali sim é o nosso lugar. A nossa adoração deve ser no nosso lar, no nosso trabalho, no casamento, na nossa rotina deve ser um lugar de adorar a esse que muda o normal para o extraordinário, o ordinário para o extraordinário. Tudo isso deve ser um lugar de glorificar o nome de Cristo, porque Cristo está presente. Ele está em nossa casa, Ele está na nossa vida. Nós somos templo do Espírito Santo, casa favorita de Deus. Para quê? Para adorarmos e glorificarmos o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse fato deve mudar a nossa história. A transformação pela presença de Cristo, em segundo lugar, é a glória de Cristo que se manifesta em meio à nossa carência. A glória de Cristo que se manifesta em nossa carência. A falta do vinho mostrou uma carência, mostrou uma fragilidade, mostrou um ponto. Veja os versículos 3 e 4. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Que notícia, né? Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Ou seja, espera mais um pouquinho, que daqui a pouco eu vou resolver isso daí. Espera um pouquinho, que daqui a pouco eu vou resolver, de forma carinhosa, tá, gente? Cristo não foi grosseiro com ela na sua resposta. Então, ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Eles não têm mais vinho. A necessidade foi mostrada. Eles não têm mais vinho. Eles têm uma necessidade, eles têm um ponto aqui que precisa ser resolvido. A necessidade é uma oportunidade do nome de Cristo ser glorificado. Não veja a necessidade como um problema, mas veja como uma oportunidade do nome de Cristo ser exaltado. Uma pergunta para você. Quantas vezes, ao passar por lutas, vemos Deus agir no último instante? Quantas vezes? Nos 47 minutos do segundo tempo, nos 48, nos 49, o juiz estava para apitar o final do jogo, vai lá e resolve. Quantas vezes? Eu lembro na eletrônica do meu pai, muitas vezes nós tínhamos um boleto para pagar, não tínhamos o dinheiro, começávamos o dia, não tínhamos o dinheiro para pagar o boleto e não era comum chegar às 3 horas, estar lá os cheques todos para compensar e ter o dinheiro para pagar a fatura. Quantas vezes? Quantas vezes isso já aconteceu na tua vida, na tua história? Quantas vezes? Então glorifique o nome do Senhor Jesus em todo instante, em todo o tempo. Isso, se pararmos para pensar, nós vamos ver que Deus vai sustentando nossas vidas no nosso cotidiano, no meio das oportunidades, no meio das necessidades. Não veja os problemas como algo danoso na sua vida, mas veja as dificuldades que você passa para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Ah, sofri muito no casamento. Então, trate o casamento, porque o teu casamento vai servir de experiência para você cuidar do outro. Sofri muito com o meu padrasto. Então, trate o teu relacionamento com ele, porque Deus vai usar você para cuidar de outros que sofrem também em relacionamentos difíceis. Mas sofri muito na minha empresa, com o meu chefe. Então, cuide disso e veja isso como uma oportunidade para você crescer, para abençoar outras pessoas e o reino do Senhor ser glorificado. Veja a dificuldade, veja o tempo de luta que você está passando como uma oportunidade de crescer e de glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, mas passando por isso, devo ter feito alguma coisa para o Senhor. Não veja isso dessa forma, mas veja como uma oportunidade de dar glórias ao nome do Senhor. O Salmo 34, versículo 6 fala assim, clamou esse aflito, e o Senhor o ouviu
e livrou de todas as suas tribulações. Clamei, e o Senhor me livrou. 2 Coríntios 12, 9. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu estou fraco nesse ponto, então Deus vai trabalhar esse ponto na minha vida, para que eu seja forte, para que eu possa abençoar outras pessoas e glorificar o nome do Senhor Jesus. E nós vemos isso na oração, por exemplo. E o que é oração? É um oferecimento dos nossos desejos a Deus, em nome de Cristo, com o auxílio do Espírito Santo, confessando o nosso pecado e reconhecendo com gratidão de coração as suas misericórdias. Maria intercedeu, reconhecendo a limitação humana, mesmo sem compreender o tempo de Cristo. Ela apontou para quem poderia agir. Faça tudo o que Ele vos ordenar. Aplicando isso para nós, a presença de Cristo não pode... a presença de Cristo não depende do nosso controle, mas da nossa rendição. Está passando por dificuldade? Renda-se a Cristo. Ele age conforme sua soberana vontade. Pare de lutar contra Deus e renda-se a Ele, buscando Ele de todo o teu coração. A transformação pela presença de Cristo, em terceiro e último lugar, onde Cristo reina, há obediência e abundância. Aonde Cristo reina, há obediência e abundância. Veja o versículo 6 a 10. Vamos ler todos juntos? Estavam... Enchei de água as talhas, tirai agora e levai. Aqueles que têm poder para transformar a água em vinho, será que não poderia também dizer para a água, encha essa vasilha de água? Será que não poderia dizer? Encha essas talhas de água agora. A água surja nessas talhas. E a água brotar ali da madeira, brotar da pedra, brotar do chão, da onde fosse. Será que também não teria poder a isso? Aquele que disse, Lázaro, levanta-te, e Lázaro levantou dos mortos, será que também não tinha poder para dizer água suja? Sim, ele tinha poder para fazer isso, mas o que ele fez? Ele mandou os servos ir lá e encher de balde a balde cada talha daquela. Por quê? Porque aquilo que nós devemos fazer, Ele não faz. Aquilo que nós não podemos fazer, Ele faz. É o Senhor que faz. Isso vem mostrar para nós que nós precisamos e devemos exercitar a nossa fé, sim, é verdade, mas mostrar o reinado de Cristo em obediência, colocando tudo diante dEle para recebermos a sua abundância. Nossa vida deve ser uma vida de render-se ao Senhor Jesus Cristo. João 14, 21 fala assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é aquele que me ama. Não adianta falar, eu amo Deus, eu amo a Deus, ou eu tenho fé em Deus, mas não obedecer a Deus, esse não ama ao Senhor Deus. É apenas palavras vazias. Assim, devemos olhar a nossa vida como aqueles que rendem-se aos pés do Senhor Jesus Cristo. Os servos que obedecem devem ser obedientes até mesmo sem entender.
Mas eu vou pegar a água e colocar aqui no lugar de vinho? Agora eu vou pegar a água e levar para o mestre Sala para ver se está bom, se esse vinho é bom. Mas por que eu vou pegar e levar água para ele? Por que eu não podia pegar então direto e já levar direto para ele? Por que tem que trazer para cá e daqui para lá? Ele fez uma oração, impôs as mãos, alguma coisa? Não, o texto não fala nada disso. Ele só fala, enche, agora pega e leva. Obediência. Talvez se fôssemos nós, no nosso tempo hoje, onde todos indagam, né, querem entender por quê, ele ia falar assim, Jesus, calma aí, eu vou levar água para ele? Vou não, leva o senhor, porque a água ele tem lá já. Por que eu vou levar água para ele? Eu tenho que levar vinho para ele. O senhor não tem vinho aí? Então não tem nada. Mas o que ele chama? Ele chama para a obediência. Os servos devem obedecer, mesmo sem entender. O milagre ocorre no caminho da submissão. Aplicando isso para a nossa vida, devemos observar que a obediência silenciosa é fé ativa, que você e que eu também não vamos entender, mas que devemos obedecer. Não verá a transformação se não tiver a obediência e confiança no Senhor. Assim, nós vamos viver o melhor do Senhor todos os dias, e para a glória do Senhor. Concluindo nossa mensagem dessa noite, a transformação de Cristo, devemos ver os sinais que Ele realiza em nossas vidas com fé verdadeira. Olha só o que diz o versículo 11, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Manifestou a sua glória e os discípulos creram nele. Sim, devemos ser aqueles que são obedientes para glorificar o nome do Senhor, mas para ver o que? A glória de Cristo. Não é para nosso feito, não é para nossa honra, não é para nossa majestade, não é para nossa vaidade. Não, pelo contrário, é para que o nome de Cristo seja glorificado. A fé verdadeira não é fruto de milagre visível, mas o reconhecimento da glória invisível que Ele aponta, que Cristo mostra. Sim, na nossa igreja, no nosso trabalho, na nossa vida, devemos sim glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo naquilo que Ele faz até de forma invisível, mas que nós vemos o resultado. Era para dar ruim, mas deu bom. Era para dar ruim e deu ruim. Glorifica o nome do Senhor mesmo nos momentos difíceis. Você quer sinais ou você quer dar a glória a Cristo? Muitos ficam correndo atrás de sinais, campanhas, festas. Vamos fazer as festas do milagre, vamos fazer as campanhas do milagre. Mas o Senhor Deus trabalha no silêncio, e no silêncio dando glória a Cristo. Muitos querem ver o vinho, a água transformada em vinho, na sua frente, nos seus olhos. Mas poucos querem se dobrar diante do Senhor do vinho. Muitos não querem se dobrar diante do Senhor. Mas para isso, devemos ter esse novo nascimento, essa transformação da nossa vida. A transformação daquela velha água num novo vinho que glorifique e aponta para Cristo. A nossa vida deve glorificar e apontar para Cristo. Aqueles que são transformados pelo poder do Espírito Santo apontam para Cristo agora. A transformação da água em vinho aponta para a transformação que Jesus realizava e realiza em nossas vidas hoje. Ele transformou minha tristeza, meu pranto em alegria. Ele transforma o meu lamento, o meu choro, em cântico de louvor ao Senhor. Por quê? Porque Ele transforma nossas vidas. Que Ele venha transformar a nossa vida, o nosso coração diariamente, para que o nome dEle seja glorificado e exaltado em todo o tempo. Mais feliz, tem mais fé aqueles que não tocaram, mas creram. Você não precisa ver. Você não precisa tocar nas feridas de Jesus. Mas devemos crer pela fé, sem tocar, sem ver, mas vendo milagre em nossas vidas, em nossos corações. Baixe a cabeça nesse momento, vamos orar, em nome de Jesus. Ó Senhor de toda glória e majestade, Tu és o Deus da nossa salvação, Tu és o grande eu sou, o Deus poderoso, digno de honra e de glória. Perdoe-nos, ó Pai, das vezes que nós queremos tocar, que nós queremos ver, que nós até de forma insana ficamos desafiando o Senhor.
querendo fazer barganha para receber um benefício, não passar uma vergonha. Ó Pai, que as nossas vidas sejam vidas que se dobram ao Senhor, que se rendem, ó Pai, aos seus pés, para ver a tua transformação mesmo em silêncio, no calar da noite. No silêncio, ó Pai, do nosso coração, nas angústias da nossa alma. Ó Deus Todo-Poderoso, trabalha em nosso coração uma transformação tal, ó Deus, para que o teu nome seja glorificado, o teu nome seja exaltado, Pai. Ó Deus, Pai, que tu usa os momentos difíceis da nossa vida, usa, Pai, os momentos de escassez, Pai, para mostrar a tua glória e para exaltar o teu nome, ó Pai. Trabalha, ó Pai, nos momentos das lágrimas, das angústias, das dores, dos sofrimentos, ó Pai, para que o teu nome seja glorificado e exaltado. Longe de nós, ó Pai, recebemos qualquer glória, qualquer honra, mas que o teu nome seja glorificado sempre, que o Senhor seja o Deus da nossa razão, o Deus do nosso confessar, o Deus do nosso falar, o Deus do nosso viver, ó Pai, diariamente. Tu és o Deus de toda a glória, ó Pai, por isso dobramos, nos rendemos aos seus pés, para exaltar o Senhor, que transforma vidas vazias em vidas que glorificam o nome do Senhor, vidas de uma nova aliança, de um novo trabalhar, de uma nova criatura que foi transformada pelo poder do Espírito Santo. Sejamos, ó Pai, esses que saiam, ó Pai, do ordinário para viver o extraordinário contigo. Que saiamos, ó Pai, desse ordinário para viver esse extraordinário, para dar glórias ao teu nome, para que o nosso falar, nosso levantar, nosso deitar, nosso agir venha dar glórias ao nome do Senhor. Que o Senhor seja exaltado sempre. Menos de nós, Pai, e mais do Senhor em nossas vidas e através de nós. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que nós oramos e agradecemos. Amém, Deus.